falando de Quimbanda, eu vou falar sobre Exu. Trabalhar com uma espiritualidade, nós temos que ter ciência que nós somos energia em movimento e que atraímos para nós mesmos, tudo que a gente atrai é de acordo com a energia vibracional que vibramos. Ou seja, se você quer coisas boas, se você quer coisas positivas na sua vida, você tem que começar a ter sentimentos de positividade. Tem muitas pessoas que elas querem prosperar, mas vocês têm que ter ciência que prosperidade é uma energia vibracional alta. Então, se você é uma pessoa que vive cheia de mágoa, cheia de angústias, cheia de tristeza, o que você vibra? Você vai vibrar o quê? Energia mais densa, mais pesada. E o que acontece? Você não vai linkar com a energia de prosperidade. Ou seja, aí você tem que mentalizar o que eu quero da minha vida. O que eu quero? Porque tem muitas pessoas que elas não têm planos e nem projetos. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Aí eu começo a falar assim, ser quimbandeiro é louvar Exu, é adorar Exu e é crescimento de prosperidade e de vida amorosa. É isso. Outras coisas você consegue no outro tipo de espiritualidade. Então, se você começar a vibrar, você tem que mudar os seus pensamentos, tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar as suas atitudes, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E esses dias eu estava fazendo um estudo, quando a gente conversa assim, às vezes a gente não tem entendimento, porque fala assim, tem que vibrar uma energia positiva para as coisas acontecerem para você. E aí, o que eu aprendi nesse último estudo que eu estava fazendo? É que geralmente as pessoas, elas querem que o externo mude. Né? O meu externo tem que mudar para que eu possa conseguir algo. Não, a mudança que tem que começar a acontecer é dentro de você. Você tem que começar a mudança dentro de você. Uma outra coisa muito interessante. Imagine que você queira algo. Por exemplo, eu quero aquela lâmpada. O meu objetivo é ter aquela lâmpada. Aí você mentaliza. Eu estou tendo atitudes, comportamentos que vão me levar a ter aquela lâmpada. Porque se você não estiver tendo atitudes e comportamentos os quais vão lhe conduzir a obter aquela lâmpada, você não vai ter. Então, o que eu vejo muito acontecendo? As pessoas querem muitas coisas, mas elas não querem ter atitudes que vão lhe conduzir a ter aquilo que você almeja. Uma outra coisa interessante que você pode observar. Geralmente, uma pessoa que ela tem uma... Geralmente, tá, gente? Geralmente uma pessoa que ela só tem infortúnios na vida, ou seja, que tudo dá errado na vida dela, tudo que ela vai fazer dá errado, você começa a observar, conversa um tempo com aquela pessoa, você vai ver que aquela pessoa ela é totalmente negativa, ela só reclama, ela só prioriza a negatividade, ela só prioriza as coisas ruins. E a vida, ela é composta, por exemplo, um dia tem 24 horas, ou seja, em 24 horas muitas coisas acontecem, mas às vezes você levou um fora, um exemplo de uma pessoa, aí geralmente uma pessoa te deu um fora assim que não demorou nem uma hora, vamos botar que demorou uma hora, aí você joga as 23 horas fora e prioriza uma hora, só que você esqueceu o que aconteceu nas outras 23 horas, que foram coisas boas. Então, uma hora, às vezes, você usa aquilo para ser um infortúnio por dias, por meses e por anos da sua vida. Ou seja, o ser humano, ele tem a tendência em maximizar as energias de coisas ruins e não priorizar as coisas boas. E se você não mudar os seus sentimentos, não mudar os seus pensamentos, não mudar as suas atitudes e não se fortalecer,
infelizmente você não vai conseguir. Ou seja, o que é ser quimbandeiro? Ser quimbandeiro é um ato de resistência, porque a gente vai lidar o tempo todo com o caos. O que é lidar com o caos? É com tudo aquilo que é obstáculo da nossa vida. Cada pessoa aqui, ela tem um caos. O meu caos é um, o dela é outro, o dela é outro. E cada um tem um caos. Então, é saber superar esse caos. Ainda tem mais uma coisa. A pessoa, ela não pode ser imediatista, gente. Não pode. Porque o tempo da espiritualidade não é o nosso tempo. Isso acontece muito, muito, muito. Aí a pessoa, ela entra no terreiro ou entra na espiritualidade, Exu ou a espiritualidade, ela conhece você, ela conhece o seu pensamento, como que você pensa. Então você adentra muitas das vezes uma quimbanda para conseguir algo, ou seja, ser imediato, ou seja, imediatista. Você consegue para tentar conseguir algo. E quando a espiritualidade vê isso, que dá um mês, você não conseguiu, você fala assim, tem tanto tempo, já estou há um mês e não consegui aquilo que eu quero, eu vou embora. E o que acontece nisso, gente? Por exemplo, se você tem, um exemplo, 30 anos, vamos botar, você tem 40, vamos botar que você tenha 20 anos. Se você já viveu 20 anos naquela energia, não vai ser um mês que você vai mudar a energia. Pode até ser que aconteça, mas pode ser, tem pessoas que mudam. Ou seja, a Exu pode me transformar assim do dia para noite? Pode. Mas eu tô falando assim, no geral, tá? Então, se você esperou um mês, eu passei 20 anos na minha vida e não consegui. Em um mês eu tenho que conseguir? É tudo aos poucos, tudo devagar, tudo devagar. Uma coisa de cada vez, 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 até que aconteça a transformação. E tem mais uma coisa. A gente fala muito de prosperidade com Exu, né? Aí vocês vão lá pra internet, aí você olha assim, o pai de santo a mãe de santo tá fazendo uma viagem na Europa. Ótimo. Mas quanto tempo que a mãe de santo ou o pai de santo está nessa energia? E as pessoas também acham que fazer pactos, rituais com Exu, ou seja, fazer rituais, alimentar Exu, eu vou fazer um pacto, vou fazer um ritual, vou deitar na minha cama e vou esperar que tudo vai acontecer. Às vezes acontece, que eu já vi coisa acontecer assim. Mas no âmbito geral, o que Exu faz? Te dá caminho, te dá discernimento, te dá oportunidade, conforme a tua energia também, tá? Isso se você aumentar a energia. Ele vai te dar caminho, ele vai te dar oportunidades para você. Você tem que saber alcançar aquela energia. Porque todas as pessoas que estão lá na internet, viajando, eu tô na Europa, eu comprei, porque a pessoa só põe, eu comprei um carro, eu tô na Europa, eu tô fazendo isso, eu tô nesse apartamento, eu tô nisso aqui. Mas você também tem que visualizar, a pessoa tem ritual, tem pacto, tem iniciações e trabalha também, entendeu? E também trabalha, tá? Porque eu gosto de falar muito isso para desmistificar aquela ideia, porque acontece muito. Ainda tem mais uma outra coisa que eu gosto de falar muito. Existem vários tipos de trabalhos e rituais com Exu. E com Exu, com Maioral, né? Vou botar nem Exu, vou botar Maioral, que é o líder. Maioral, ele é amoral, ou seja, ele não tem discernimento de coisas assim, certo, de errado, nada disso. Ele trabalha conforme a sua energia. E ser quimbandeiro é investimento. É investimento de energia. Então, você começa assim. Começa um trabalho assim. Eu tenho uma vela até um boi. Ou seja, existem trabalhos de R$57 até 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Depende do que você vai dar. Ou seja, aí a pessoa, ela está totalmente desprovida. Um exemplo. Eu preciso, Exu sabe da sua, sabe do seu caminho, sabe da sua necessidade. Às vezes até você não vai nem botar uma vela, caminho cristiano, você vai botar lá na tua casa
Ou então você vai fazer um pedido no tempo que você não tem. Então Exu sabe que você realmente não tem. Então você vai fazer o quê? Você vai lá, vamos botar que você comece com a mãe Cristiane. Mãe, olha só, o meu sacrifício é uma vela de R$57. Você vai dar uma vela de R$57. Só que ali você não tem nada. Aí Exu vai e te dá, hoje você não tem nada, te dá, por exemplo, R$100, R$200. Aí você vai fazer o quê? Aí você dá um outro H, você vai aumentando. Aí você deu uma vela de 57, aí Exu abriu mais o seu caminho, melhorou. O que você vai fazer? Aí você coloca um agrado pro seu Exu. Na quimbanda sempre emenda. Aí você coloca um agrado pro seu Exu. Você coloca um franguinho branco. Aí depois você vai fazer o quê? Exu abriu mais o teu caminho. Aí você bota o quê? Uma galinha. Daqui a pouco você dá um bode. Daqui a pouco você vai dar um boi. Ou seja, conforme você vai recebendo, Exu é investimento. Gente, eu falo isso todo dia aqui, mas tem pessoas que não entendem. Quimbanda é isso, é investimento. Investir em Exu. Eu acho que mais sincera do que eu que não tem filhos. Eu falo isso todo dia. É isso, porque você chega nos lugares aí... Doa quem doer, busca custar. Não é quem doa, quem doer. É tipo, você chega nos lugares aí pega uma pessoa e fala assim, vamos fazer um trabalho? Ok, vamos matar um bode, 7 mil. Aí tu dá o bode. Aí tu pensa que tu deu o bode, tua vida vai, deslanchar. E não é assim, não. Sua vida não vai deslanchar porque tu deu um bode, porque é um relacionamento com o Exu. É um relacionamento que você vai ter com o Exu. Pode ser que às vezes tu dá até um frango, vale mais do que um bode. Porque Exu sabe, fidelidade. Trabalhar com Exu é fidelidade, porque ele te conhece. Aí a pessoa... Tem muitas pessoas que fazem assim, por exemplo, eu vou dar uma vela para Exu, ótimo. Aí Exu vai lá, abre o caminho dele, aí ele começa a trabalhar, ele não tinha nada, aí começa a ganhar lá um salário mínimo. Tudo bem, o salário mínimo é pouco. Poxa, mas você não tinha nada. Exu te deu um salário mínimo. Então o que você tem que no mínimo fazer? Dar um frango para Exu. Aí o que a pessoa faz? Coloca o dinheiro do salário dela no bolso e vai viver. Só que tem que ela esquecer o que sustenta. Então, vocês conseguiram compreender o que eu estou querendo passar para vocês? Gente, é assim. É assim. Aí ela coloca o dinheiro no bolso dela e vai viver. Aí se sobrar dinheiro, ela dá o frango do Exu. Se não sobrar, ela não dá. Por mim, é indiferente. Agora, eu só estou explicando o pulo do gato, como é que você vai crescer. Aí você vai lá, ganhou um outro dinheiro. Aí o que você vai? Esqueceu do Exu. Aí você põe assim, vamos botar, por exemplo, vamos botar você. Tu chega aqui pra mim, aí eu falo assim, poxa Carla, me ajuda, ser sincera. Aí você vai botando no caso de vocês. Eu falo assim, poxa Carla, me ajuda aí, tô sem nada. Pô, tô precisando de, um exemplo, comprar um gás. Aí tu vai, me ajuda. Aí me dá o dinheiro pra comprar o gás, eu vou lá e compro o gás. Aí eu chego assim, pô Carla, eu preciso de um gás e um arroz. Aí tu me dá o dinheiro do gás e do arroz e mais um pouquinho. Aí eu vou lá, compro o gás e arroz, vou lá e compro uma futilidade pra mim. Aí eu falo assim, Carla, me dá aí mais um pouquinho. Tu me dá o gás, o arroz e mais um pouquinho. Aí tu vai pensar o quê de mim? E nunca te dou nada. Tu vai pensar o quê? Tu pensa o quê? Quê? Exu é assim, gente. Exu é uma das entidades que mais tem uma energia assemelhada com o ser humano. Por isso que numa gira de Exu é cheia e de orixá é vazio. Porque Exu, ele é assim, é o teu amigo. Se tu tem um amigo que tu faz tudo pra ele e tu ganha e esquece dele, ele vai falar assim, pelo menos eu falo assim, pô, tô ajudando pra caramba aquela pessoa, aí ela tá lá, agora foi beber a cerveja, foi fumar a maconha, né? Foi pra festa e eu... Gente, todo mundo vai pensar assim. E eu vou ficar respondendo todo dia eu dou pra ela e ela não me dá? Né? E ainda tem pessoas, isso é importante de falar. Por que eu falo isso? Porque aqui eu sempre falo isso, porque eu quero que todos os meus filhos de santo prosperem. Quero que todos eles prosperem. Porque a gente quer passear junto. Eu sempre falo pra eles. Eu quero que todos os filhos de santo prosperem. E eu quero que todos entendam o sentido da casa, do que é ser quimbandeiro.
Ser quimbandeiro é ser próspero. É ter prosperidade. É ser feliz no amor. Porque no dia que você encontrar um quimbandeiro que já tem muito tempo de estrada e ele, infelizmente, for ferrado, corre daquela casa porque ele não sabe o que é ser quimbandeiro. Porque todos os quimbandeiros que eu conheço são prósperos. Todos. Todos moram numa boa casa. Todos têm um bom carro. Todos têm um bom salário. Todos têm, vamos dizer, todos têm um bom salário, todos têm uma boa casa, todos têm um bom relacionamento, todos que eu conheço sérios. Todos moram numa boa casa, num bom apartamento, todos. Aí você também tem que ver o tempo, né? Porque também você não vai comparar um quimbandeiro que tem 1 ano de estrada com um que tenha 5 anos. Um que tenha 5 anos que um que tenha 10 anos. Então você tem que ver o tempo de estrada daquela pessoa. Então você tem que perguntar o quê? Quanto tempo tu tá na religião? É sério, você pergunta, quanto tempo tu tá na religião? Ele vai te falar. Ah, tô 10 anos. Aí você começa a olhar. Aí você começa a observar. Ele mora onde? E eu não tô falando de bairro não, porque bairro é até dentro da comunidade você tem casa boa. Eu já cansei de ver casa boa. Como que ele vive? Como que é o padrão de vida dele? Ah, ele não tem um carro legal, tá, tudo bem, não gosta de andar de carro legal, ok. Mas como que é o padrão de vida? Como que é o relacionamento dele? Não que ninguém possa se separar, pode. Então você tem que começar a visualizar essas coisas. Por quê? Se uma pessoa ela não tem axé, ela não vai ter axé para te dar.